Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e você está no canal Literatura Agora. Muito bem, então nós estamos aqui continuando a nossa leitura de uma obra, aquelas complicadas, né? Não é uma literatura de entretenimento, já falei em outros vídeos. Estamos referindo à literatura russa e justamente o cidadão chamado Fyodor Dostoiévski, Os Possessos ou Os Demônios, que é uma obra assim muito panfletária, né? Aqui é literatura e política e muita ironia do Dostoiévski, além daqueles temas complicados, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, a questão da existência, a vida merece ser vivida, todos esses temas que vão impactar obras futuras como a do Friedrich Nietzsche, vai impactar a obra aí do Jean-Paul Sartre, do Albert Camus, Simone de Beauvoir, etc., né, o pessoal do existencialismo. Então aqui é um existencialismo, só que aqui o Dostoiévski está criticando o niilismo, porque a volta aqui, né, do parafuso aqui na obra do Dostoiévski é a acusação contra o niilismo e a promoção da ortodoxia. Né? Então, seria um existencialismo cristão. Né? Então, Dostoiévski aqui ele está pregando, assim como ele vai fazer no Irmãos Karamazov, que a vida sem Deus é uma vida sem sentido. Né? Então, essa resumindo a obra de Dostoiévski. Só que para contar tudo isso, ele usa o dialogismo, que é a polifonia, que é um monte de vozes falando aqui, né, no livro, cheio de homens e ideias. O que é homens e ideias? Homens e ideias significa aqueles homens que corporificam ideias e são até capazes de morrer por essas ideias. Né? Então, você tem aqui personagens muito extremos, muito radicais, muito, né, nihilistas, muito extremistas. Então, assim, todo sentido, né? Todo sentido, porque eles levam muito a sério a ideia, assim como Raskolnikov levava aquela ideia de ser superior aos outros, que o superior podia matar outras pessoas, né? Que o superior estava acima de todos, assim como fosse o Napoleão. Né? Lembra lá do Stendhal? Stendhal tem lá o Julian Sorel, no Vermelho e Negro, que achava que ele era uma espécie de Napoleão, né? Que podia subir sobre as pessoas como se ele fosse Napoleão, né? Uma revista. Então na história tem isso aqui, tem esses vários personagens, assim como tem um adolescente lá, o cara com a ideia fixa, né? Adolescente, lá o outro romance nós paramos para ler, esse. O adolescente é o menino que quer ser rico, né? Então ele quer ser rico, quer ter dinheiro, quer só dinheiro que as pessoas respeitam. Tem personagem assim lá no Idiota, né? Também do Dostoiévski. Então todo livro do Dostoiévski tem esses caras com essas ideias, né? Que chama os caras que são homem-ideia, o cara que corporifica a ideia, tipo lá o Ivan Karamazov, né? Se Deus não existe, tudo permitido, etc, né? E essas pessoas são assim, um discurso ambulante. Então ele tem uma ideia, né, um socialista, um ideólogo, ele vai sair pregando isso aí, né, como um convertido. Interessante, o convertido é isso, né? O cara tinha uma ideia, ele se converteu a outra. Então, para apagar aquele passado em que ele tinha a ideia A, ele passa a pregar diariamente a ideia B. Então vejam aí, no YouTube tem muito isso, né? O cara que faz muita panfletagem de uma religião é porque ele era de outra religião e converteu a essa. O cara que sempre foi da religião A, né, ele vai passar a vida toda seguindo a religião A sem incomodar ninguém da religião B. Mas se ele era A e passou para B, ele vai começar a fazer um canal para falar mal da religião A, porque agora ele é o super B. Né? Então é interessantíssimo ser psicologia total. Dostoiévski é um psicólogo, né? Assim como Stendhal, né, o Friedrich Nietzsche, né, o Sartre, todos os personagens estão às voltas com o sentido da existência. Para que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? O que é essa vida? Né? Então essa discussão aí. E o Stavroglin, que é o cara que é a mesma ideia do niilista, né? Que tudo está suspenso, nada absoluto, tudo é relativo, o que vale a pena, né? Então tem o narrador, tá? O narrador aqui ele fica apresentando as ideias desses personagens. O narrador é tipo aquele narrador lá do Sherlock Holmes, né? Que tem o Dr. Watson, o Dr. Watson fica analisando a história, comentando, fazendo apreciações, observações, julgando os personagens. Então ele está na história, né? O narrador, não, nem nome dele não tem importância o nome dele. É o narrador, o sidekick, né? Que eles falam sidekick, é aquele narrador assim que ele está na história observando, mas ele mesmo não tem muita relevância, não. Ele está ali porque ele é o cara que está escrevendo a ata, né? É o cara que está escrevendo a ata da reunião. Então ele está ali só para observar, comentando os personagens. E aí tem aqueles intelectuais pró-Europa, né? Que a cada frase botam uma frase em francês, eles não sabem falar uma frase sem colocar francês. Igual hoje em dia, os influencers e os youtubers que não sabem fazer um vídeo sem colocar um monte de coisa em inglês, né? Ó, tem que citar em inglês, ó, botar piadinha em inglês, né? Esses humoristas têm que botar uma piada em inglês porque a moda agora é falar inglês, né? Todo mundo tem que falar inglês.
Lá no século XIX era o contrário, todo mundo tinha que falar francês, né? Então se você não falava francês, você não era um gentleman, né? Tal. Então hoje o legal para fazer like aí é falar inglês, tal, fazendo propaganda de cursinho de inglês. Naquela época o intelectual, né, russo tinha que falar francês. Por isso que várias sessões, o Ana Karenina tem em francês, o Guerre Passa, um monte de coisa em francês. Aqui tem um monte de coisa em francês, ainda bem que o tradutor ajuda, porque eles fazem piadinha, trocadilho com essas, né? Então esse é o efeito cômico que tem aqui, porque o Dostoiévski está justamente criticando esses intelectuais pró-França, pró-Alemanha, os caras que votam para a Europa, né? Tipo, tem brasileiro que vota para o presidente estadunidense. Então o cara parece que ele é eleitor do presidente estadunidense. Uma coisa aqui, os caras ficam fazendo a maior apologia, ó, como a França é melhor, como a Inglaterra é melhor, ó, como a Alemanha é desenvolvida, né? E aí ele está criticando justamente isso, porque o Dostoiévski aqui, ele é um eslavófilo, né? Ele está falando que, na verdade, a solução do mundo é a Rússia, né? A mãe Rússia que tem que salvar a Europa. Porque a Europa falta fé, né? A pessoa não tem fé, ó, como são nihilistas os europeus. E a fé, então, vai salvar, né, a fé ortodoxa, né, de preferência aqui. Então é isso, né? Então é um discurso. Você pensa esse discurso logo, assim, tranquilo, né? Você enquanto leitor esperto. Agora, isso invalida a obra? Não, né? Isso a obra é fantástica porque os personagens são muito bem construídos. Claro que não seria o Dostoiévski se não tivesse personagens, né? Que você acha que eles existem mesmo, porque aqui cada personagem vai corporificar uma ideia, vai ser uma personificação de ideia. E aí ele vai apresentando os personagens ao pouco. Então, primeiramente, tem o Stepan, né? Cadê o nome dele? Faz uma listinha aí, ó. Stepan Trofimovich, né? E é um intelectual a lá Turgenev, né? Assim, um intelectual que fala uma frase sempre em francês no meio. E aí ele está às voltas com seus problemas emocionais, com seus alunos, com problema da época. Inclusive tem várias citações de jornal da época. O Dostoiévski é um cara que lia jornal, então tem várias coisas que ele usa para argumentos, conversas. Então eles estão comentando a política, conversando sobre as notícias do dia a dia, né? Então tem muita coisa autobiográfica, né? Então o tradutor resgatou isso aí, muitas pessoas que são da vida do Dostoiévski, referência à família do Dostoiévski. Então é interessante isso aí porque tem muita coisa que ele usa, né? Não é a autobiografia dele, obviamente, mas ele usa muita coisa que ele viveu, né? Coisas que aconteceram com a família dele, coisas que aconteceram na cidade, coisas que aconteceram na Rússia para integrar a história. Então vai pontuando esses diálogos, né? Então não tem as cenas dramáticas, né? Que, aliás, tem muito mais no Idiota, né? Eu falei que aqui tem uma cena assim, de sociedade, mas essas cenas de sociedade são muito mais frequentes lá no Idiota e nos Irmãos Karamazov. Também tem muito isso aí, né? Então ele vai apresentando aos poucos esses personagens, e aí lá na página 17 dessa edição você tem o Chatov, né? Então o Chatov, ele é um ex-estudante, né? Então ele é um cara mais recluso, não gosta muito de receber visita, né? Então essas ideias dele é mais as ideias assim que você vai lembrar do existencialismo do século XX, que é a vida merece ser vivida. Não tem uma onda de pessoas que estão se matando na Rússia, inclusive tem notícia do jornal, né, o número de, né, pessoas que tiram a própria vida e tal. E aí ele questiona, o restante de gente né, tá tirando a própria vida. Como é que se explica isso? Né? A vida tem sentido? Né? E a vida merece ser vivida? Né? Não, o que evita a pessoa tirar a própria vida? O medo do além? Né? Outra vida? Então e aquelas pessoas que não acreditam em outra vida? Só tem essa vida? Né? Então não há nenhum julgamento divino, né? Porque seguinte, né, a teologia cristã, a judaica não é permitido que você, né, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, por exemplo. Então, está aí, o corpo não é seu. O corpo não é seu, você não tem direito a tirar a própria vida. Então, pelo cristianismo, né, inclusive, há restrições sobre enterro de pessoas, né, tal, etc. Então, é toda essa discussão. É uma discussão bem leve, né, discussão bem leve de estudante, que vai lembrar aquelas discussões nihilistas lá do estudante, do Pais e Filhos, do Turgenev, do Idiota, né, do Irmão Karamazov, essas discussões sobre aquelas conversas do Ivan com o Alexei lá nos Irmãos Karamazov. Então, são temas recorrentes que isso faz o estilo do Dostoiévski, problema da poética do Dostoiévski, do Bakhtin, por exemplo, né? Vai discutir isso aí, que é aquelas recorrências que tem no autor. Então você vai estudar o autor à exaustão, você vai encontrar algumas recorrências, pô, esse cara está se repetindo. Mas é isso que é o autor. Se você lê os livros do Marcel Proust, tem um monte de coisa, pô, eu já li, porque esse é o estilo do Marcel Proust. Você vai ler o José Saramago, mas esse livro está me lembrando do José Saramago, né? Então o José Saramago está parodiando? Não, é porque o estilo, a marca autoral, tá? A marca autoral, então é isso aí.
Então a questão do chato, ó, a vida merece ser vivida, beleza. E aí tem depois lá na página 54 o Shigaliov. Shigaliov é outro cara, homem ideia, ideia fixa, né? E é aquele cara assim que tem um cara de poucos amigos, né? E ele é um cara que publicou artigos. Ah, me lembra alguém? Lembra o Raskolnikov também, que publicava os artigos, né? E depois lá no Química e Castigo você vai ver que tem consequências, né? O cara lá da polícia vai ler esse artigo, vai comentar e tal, as coisas assim. Então era comum naquela época os jornais receberem artigos, né? Pequenos comentários, igual hoje em dia. E a pessoa assinava, e aí tinha aquelas pessoas que eram mais progressistas, aqueles que eram conservadores, aqueles que pregavam a igreja, né, ortodoxa, aqueles que eram mais socialistas, socialista radical. Então ali, e a outra coisa, a polícia também olhava, né? Então esse cidadão aí está muito progressista, muito radical, então qualquer coisa a polícia batia na porta, né? Porque se tivesse alguma coisa meio radical na cidade, algum comentário contra alguma autoridade, ela poderia retaliar, né? Fazer uma réplica atlética. Então é isso, né? Então quando um conhece o outro, aí você escreveu um artigo e tal, o que você falou nesse artigo? Ah, você é um progressista? Então os estudantes ficam se controlando, né? Ao mesmo tempo que eles ficam ouvindo as vozes aí dos intelectuais, né? E aí tem os intelectuais passadistas, que é o caso aqui do Stepien, né? Stepien, esse... Então nem todos levam ele a sério. Né? E aí assim, à medida que vai andando a história, você vai vendo que o radicalismo aumentando. Né? Então, você no início acha que o Stepien é um cara radical, mas ele vai lembrar aqueles nihilistas da geração lá, do próprio Turgenev, pais e filhos. Só que esses nihilistas aqui querem botar a mão na massa. Né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Então, essa é a ideia. Então, se Deus não existe, tudo é permitido, então vamos atuar até politicamente, de forma até terrorista. A gente vai ver depois, vai ter atentados terroristas nos anos 80, 10 anos depois desse livro. Né? O Dostoiévski é um profeta. Né? 10 anos depois desse livro vai acontecer lá atentados contra os czares, etc. Então a polícia vai ficar só piorando. Né? A polícia, depois você vai ver a polícia ali atirando contra o povo e nas revoluções de 1905, as duas de 1917, né, de fevereiro e de outubro, novembro ali, porque a polícia foi radicalizando à medida que foi sentindo o radicalismo dos nihilistas, que aí já não era só papapá, né, só falar, igual o Stephen aqui, com a cara que fala, escreve artiguinho ali e tal, fica falando muito, só que esses jovens ex-estudantes, eles começam a pensar em comprar armas, né, fazer atentado contra autoridades, né, botar pólvora debaixo do Congresso, né, igual lá aquele cara da máscara, né, o anônimo lá, a revolta da pólvora, né, então lá no século XVII, né, século XVII na Inglaterra, a revolta da pólvora, depois pesquisei, o V de Vingança, então, o V de Vingança, aquela máscara, né, os caras queriam explodir o parlamento lá com uns barril de pólvora, então é isso. Então, esses nihilistas aqui já são a outra geração, né? Então, para esses aqui, o Stepien é um cara tiozão, é o tiozão da galera que for falando ideias, né? Por isso que ele é estereotipado como uma espécie de Turgenev, né? Então, quem lê o livro na época deve ter imaginado, pô, esse cara tá zoando, né? Tá fazendo comédia com o Turgenev, né? o Herzl, né? Que são outros escritores intelectuais que eram lidos por essa geração aqui, né? Desses Chatov, o Shingaliov, né? O Kirillov e o Stravogin, né? Tem um monte aqui. E aí, à medida que a gente vai lendo o livro, né? A gente vai sendo apresentado esses personagens, cada um com... E a história começa assim mesmo, a primeira parte é meio lenta mesmo, né? É mais apresentação de época, de personagens. A coisa começa a piorar na parte 2. Aí a parte 2 vai piorando, né? É um livro que trabalha com gradação. Então, primeiramente, se você suportar as primeiras 100 páginas, né? Se você for ir entendendo, vai entendendo os personagens, as ironias, piadinhos, trocadilhos, o mestre francês. Se você sobreviver a isso, aí você começará a entender aonde o Dostoiévski quer chegar, né? Então fica aí a dica, façam a lista dos nomes dos personagens e vá anotando quais são as posições de cada um, né? Esse aqui é mais progressista, esse aqui é radical, esse aqui é nihilista, né? E aí você vai entender. O narrador não se apresenta muito, né? Ele apenas observa os personagens, os dramas, né? Ele observa os dramas dos personagens, quem está ficando noivo de quem está ficando noivo de quem está brigando com quem está perseguindo quem. Mas aí a gente sabe que vai acontecer um crime, né? Isso aí não é nenhuma novidade, vai acontecer um crime e aí esses estudantes vão ser obrigados a eliminar um deles, que é chamado de traidor. E quem fez isso? Por que fez isso? Por questões políticas, né? Por questões passionais? Por quê? Né? Então, quem é responsável por esse crime? Então, tem um tom
porque a novela vai te preparando para um acontecimento brutal, vai te apresentando esses personagens até o acontecimento brutal, né? Que é aquele ápice narrativo, e aí vai saber quem é que cometeu o crime, por que cometeu, etc, etc. É isso, né? Então, o início do romance é basicamente a preparação de terreno, a apresentação de personagens, o enredo de época, né? Assim, o espírito de época, né? E por isso, falar de jornais, notícias da época, o que acontecia no mundo, né? E em seguida a gente vai ver a interação, como é que esses personagens reagem um ao outro, a discussão, né, entre um e outro. Então é basicamente isso aí que vai a gradação do romance, né? Então tenham paciência, vamos ler com calma. Não sei quantos vídeos eu vou gastar para ler, né? Essa edição aqui, ó, essa edição tem o quê? 700 páginas, tá? Essa edição 700 páginas. Então já viu aí o tijolo, né? Que a gente vai gastar aí um mês para ler, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.